Casarões antigos, ruas calçadas, monumentos, lembranças vivas na memória dos moradores. As referências ao passado estão por toda parte, mas para quem caminha hoje pelas ruas de Campanha, é difícil imaginar que esta pequena cidade, com seus 15 mil habitantes, já foi uma das mais importantes do estado. O berço da cultura, da economia e da política na região. Sede do governo brasileiro durante 2 dias. Isso aí se refere à vinda em Campanha, em 1835, do regente Feijó, e ele despachou daqui, não como capital do Brasil, mas como capital oficial do Brasil. Não foi nunca, isso é uma lenda. E aquele urbanismo da época falou: Campanha está sendo hoje a capital do Brasil. 168 cidades, praticamente todo o sul de Minas e parte do estado de São Paulo, como Franca, uma área equivalente à de Portugal. Tudo isso um dia foi o município de Campanha, na época com 220 mil habitantes. Nós tivemos o desmembramento da cidade de Pouso Alegre, e a partir de Pouso Alegre, inúmeras outras. Tivemos o desdobramento de Pouso Alto e, da mesma forma, várias outras localidades foram se emancipando. Século XVIII, tempo em que a coroa portuguesa ainda dominava o Brasil e levava daqui nossas maiores riquezas. Tempo em que a cobrança abusiva de impostos incomodava os mais ricos. Tempo em que surgia um movimento revolucionário, a Inconfidência Mineira. Os que tinham imaginado a Inconfidência tinham colocado Campanha como o lugar da resistência, né? Uma tropa seria colocada aqui, caso houvesse algum tipo de resistência vinda por parte da coroa, por parte da administração central, contra os inconfidentes. Então, o primeiro ponto de resistência seria Campanha. Mas as transgressões e ideias revolucionárias emergiam a todo momento entre os moradores. Surgia ali o jornal O Sexo Feminino, uma publicação com conceitos inovadores e ousados. Em vez de pais de família mandarem ensinar suas filhas a coser, engomar, lavar, cozinhar, varrer a casa, mandem-lhes ensinar a ler, escrever, contar, que essas meninas assim educadas não dirão quando moças estas tristes palavras: se meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido morrerem, o que será de mim? Totalmente revolucionário para a época. Pode ser considerado o primeiro movimento feminista do Brasil e culminou com a edição de um jornal. Quando Campanha foi descoberta, as capitanias de Minas Gerais e São Paulo estavam se separando. O ouvidor José Cipriano da Rocha era um dos responsáveis por delimitar os locais onde hoje estão as divisas dos dois estados. Quando ele chegou aqui em 1737, encontrou ruas traçadas e boas casas. Elas pertenciam a mineradores que vieram para cá no final do século XVII em busca do ouro abundante na região. O povoado foi reconhecido oficialmente, depois se transformou em freguesia, em vila e em município. Era o início de um dos principais polos econômicos, culturais e políticos de Minas Gerais. Estas fotos são alguns dos raros registros do auge da mineração em Campanha. Grandes jatos de água eram usados para remover a terra e encontrar o metal precioso. Ainda hoje, em algumas fazendas, o terreno revela o que restou da exploração. Comércio importante, linhas aéreas regulares até por volta de 1940 e hospital moderno. A Santa Casa foi a primeira do interior do estado. Histórias que seu Leonardo Lima ouviu e conta com orgulho. Funcionário dos Correios por mais de 40 anos, ele relembra a importância do município para a empresa. Foi nesta casa, ainda preservada, que funcionou uma subdiretoria, por onde passavam todas as correspondências do estado. Passava tudo aqui, as malas eram abertas, era aquela coisa E naquele tempo era muito difícil o trânsito, né? Muitas malas eram levadas nas costas por esses condutores de mala e tudo. Campanha era a única cidade do sul de Minas por onde passaram estudantes de várias regiões. O Colégio Sion, internato feminino comandado por religiosas, era um símbolo de educação e disciplina. Deviam de conversar até no recreio em francês
fazia-se muita questão das boas maneiras, a educação, a postura, as mãozinhas assim, né, sempre. O colégio funcionou até meados do século XX e ainda hoje é uma das construções mais belas e preservadas da cidade. Sede de um convento, uma faculdade e de um centro de memória, onde são recuperados e catalogados fotos e documentos. Que esse material ele é higienizado, catalogado, conservado da forma adequada e utilizado para pesquisas. A grandiosidade do município no passado deixou como herança um patrimônio religioso importante. Até hoje, a Diocese de Campanha é a responsável por quase 50 cidades e 65 paróquias. Ser sede um bispado, ao menos naquele tempo, era um prestígio grande, né? Embora houvesse cidades com perspectivas de desenvolvimento e crescimento econômico maiores do que aqui, mas a sede está aí e está até hoje, depois de 100 anos. História contada hoje através das construções que resistiram ao tempo, como a Igreja de Nossa Senhora das Dores, um dos imóveis mais antigos do município. Tem características próprias, né? Como a torre única, o fato dela ter aquele galinho, né? Aquele galo que representa também uma expressão religiosa, e principalmente demarcar a construção em pedra, o portal de pedra, a forma da cantaria, o marco, né, histórico, que é a data incrustada nas pedras. Então ela marca realmente o início desse povoamento, o início da colonização aqui. A Catedral de Santo Antônio, o prédio mais imponente, levou 35 anos para ser construída, com a mão de obra de escravos. É o terceiro templo do Brasil e o primeiro de Minas. Em 270 anos de história, muitas casas foram construídas, outras demolidas e algumas preservadas. Por isso, ao andar hoje pelas ruas de Campanha, é possível se deparar com vários estilos diferentes, desde a opulência do barroco ao charme do estilo colonial. A cidade tem 270 anos, então passou por vários momentos da arquitetura nacional, né? Vários estilos, vários modismos. Então é uma arquitetura muito rica, muito eclética. 30 bens estão tombados pelo patrimônio histórico municipal, mas a maior parte da história de Campanha só é preservada graças à dedicação e o empenho de alguns moradores. Gente como Dona Márcia, empresária e historiadora, ela tem um acervo com cerca de 3.000 fotos, dezenas de móveis, objetos e uma paixão enorme pela história. Todo mundo tem que ter uma memória. E a nossa memória histórica da nossa cidade é muito preciosa. É cheia de preciosidades, cheia de cultura. E isso não pode se perder no tempo.